Queridos irmãos, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Pastor Marcelo vai expor, então, essa lição, trazer a meditação para nós nessa manhã. Depois nós vamos aprofundar mais nas nossas classes. O título hoje da lição é o Triunfo Agendado, Daniel 9, 24 a 27. É o texto que o pastor vai trazer, a meditação. Que Deus abençoe grandemente. Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta manhã, com os nossos corações abertos, e também iremos abrir as nossas Bíblias para que Deus possa falar aos nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor, e nós temos aqui esta revelação tão importante que o Senhor deu a Daniel. É um texto difícil de interpretação, e alguns têm interpretado de maneira incorreta esta passagem. Quando você estudar, você vai ver o dispensacionalista interpretando de maneira incorreta, que é o premilenismo dispensacionalista. Então vamos ler esse texto e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que nós possamos entendê-lo à luz de toda a revelação de Deus. Daniel capítulo 9, verso 24 até o verso 27. Abra a sua Bíblia para a nossa edificação. Todos juntos? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos iluminando com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos aplicar esse texto na nossa vida. Ó Deus, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Daniel estava orando, intercedendo, mas Deus lhe responde com algo maior. Ele estava orando pela cidade de Jerusalém, por sua restauração, mas ele não vê apenas a restauração da cidade, ele vê a revelação da salvação de Deus em Cristo Jesus, do plano maior de Deus, a salvação, a redenção, a expiação. Deus, meus irmãos, Deus sempre nos dá mais do que pedimos. Ele pode responder os nossos clamores. A Bíblia diz que Ele nos dá mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. E no centro, então, dessa profecia das 70 semanas, ele está vendo o Messias, o ungido, que cumpre a lei, que sela a aliança e traz uma vitória definitiva para o seu povo. Daniel estava no cativeiro babilônico, aguardando o cumprimento das promessas de Deus, do retorno deste povo que estava no cativeiro durante 70 anos, e este povo aguardava voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as suas casas. E nós podemos ver, porém, Deus mostrou para ele que o verdadeiro problema não está apenas no mundo
geográfica ali de Jerusalém, no mundo político, mas o problema maior é o problema espiritual, o pecado, que nos separa de Deus. O pecado causou um abismo entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o nosso próximo, entre nós e a natureza. E a solução não viria por meio de reis humanos, mas pelo Messias, o Filho de Deus. E as 70 semanas, então, revelam, então, a vinda do Messias, do ungido de Deus, a sua obra redentora, a sua rejeição e morte, o juízo sobre Jerusalém e o triunfo da aliança eterna. As primeiras 69 semanas, 483 anos, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, até a chegada do prometido de Deus, aquele que andou ali, no meio do fogo, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele viria, ele se encarnaria, ele entraria na história da humanidade, e esse tempo se cumpre então com a chegada do Messias, com o ungido de Deus. E na metade da última semana, na 70ª semana, Cristo é morto, o ungido será morto, e ao morrer, ele confirma a nova aliança com muitos e põe fim aos sacrifícios e ofertas, porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras de uma realidade que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o seu sacrifício é perfeito e definitivo. E por fim do período, na última semana, a destruição então de Jerusalém, do templo, no ano 70 depois de Cristo, cumpriu a palavra profética: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A ideia central, meus irmãos, desta passagem é que a história da redenção não é aleatória. Cristo é o centro do plano soberano de Deus e sua vitória já está agendada. Por isso o tema da nossa mensagem, o triunfo agendado. E nós iremos aqui observar com esta profecia, que essa profecia revela a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, a rejeição de Jesus e o triunfo do Messias prometido. No verso 25 nós podemos ver que Gabriel, o anjo Gabriel, traz a revelação a Daniel que o Messias viria como ungido e o príncipe. E esses dois títulos resumem toda a grandeza da pessoa de Jesus. O ungido aqui é a palavra para o Antigo Testamento, o Messias, e no Novo Testamento a palavra grega Cristo. E o ungido significa aquele que foi separado por Deus e capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a missão da redenção. Jesus é ungido como profeta, aquele que fala em nome de Deus e traz a sua revelação. Jesus é o profeta dos profetas. Ele é ungido como sacerdote, o mediador que se oferece em sacrifício perfeito para expiar o pecado do seu povo. E Jesus é o sumo sacerdote, aquele que morreu a nossa morte na cruz do Calvário. E Jesus também é ungido como o rei que governa com justiça e implanta o seu reino eterno. Jesus entrou de modo triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho como o rei de Israel, o rei dos reis. Portanto, meus irmãos, em Cristo converge todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia e também o Senhor da história. Mas esse texto fala também que ele é o príncipe. Além de ungido, ele é o príncipe, o rei dos judeus, anunciado a José e a Maria, o príncipe da paz, profetizado por Isaías, que ele seria aquele que se encarnaria e que seria chamado o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, em Apocalipse 19, verso 16, o rei da glória exaltado nos salmos. Quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o salvador do mundo, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. O Messias, meus irmãos, prometido desde a antiguidade,
o nascimento de Jesus foi anunciado no Éden, que ele seria o descendente da mulher, e esse descendente pisaria na cabeça da serpente. Ele foi prometido a Abraão, quando Abraão foi oferecer o sacrifício, o seu próprio filho, e o Senhor disse: não temas, Abraão, vi que você não me negaste o teu único filho. E quando ele olhou, ele viu o cordeiro, e aquele cordeiro já apontava para Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi reafirmado por Jacó como aquele que é o Siló. Ele também foi confirmado a Moisés, que viria um profeta semelhante a Moisés, e o povo então o ouviria. Ele é o filho de Davi, o descendente real esperado, o Deus forte de Isaías, e que nasceria em Belém. E essa profecia foi predita, foi profetizada por Miqueias. Assim, meus irmãos, o Messias que Daniel vê em visão não é um líder qualquer, não é um governante qualquer. Ele é o Cristo eterno que cumpre todas as promessas, e ele reúne em si os três ofícios de Israel: profeta, sacerdote e rei, e ele reina por toda a história, e a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas nós podemos ver, nós conhecemos um pouco aqui da pessoa do Messias, mas agora nós iremos ver a obra do Messias. Se o versículo 25 revela quem é o Messias, o versículo 24 nos mostra o que ele veio para fazer. Daniel não vê apenas a pessoa de Cristo, mas também a sua obra redentora, a solução definitiva para o problema do pecado. O maior problema do mundo é o problema do pecado, porque o pecado nos separou de Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou do próximo e nos separou da natureza. E o Messias veio para trazer a solução para o pecado. Veja o que diz o verso 24, vamos ler comigo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então o texto afirma que Jesus veio para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Isso só pode ser entendido à luz da cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar, em nosso favor, satisfazendo a justiça de Deus. E ele fez cessar a transgressão na cruz. O poder condenatório então foi vencido. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A Bíblia diz o seguinte, que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele veio para dar fim aos pecados, não que o pecado deixou de existir, mas que ele não reina mais, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que está em Cristo Jesus. E ele expiou a iniquidade, ele levou sobre si a nossa culpa, ele removeu a separação que existe entre nós e Deus. Ele bradou na cruz do Calvário: tetelestai, tudo está comprado, tudo está pago. Assim, meus irmãos, nós somos reconciliados com Deus e declarados justos diante dele. A Bíblia diz o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Messias veio também para trazer justiça eterna. Não somos apenas perdoados, mas nós recebemos a justiça perfeita de Cristo. E essa justiça foi imputada a nós. Cristo nos cobre com a sua perfeição. Ele nos declara justos pelos seus méritos na cruz do Calvário. Ele colocou na sua conta, ele imputou na sua conta, ele depositou na sua conta toda a sua justiça. E a Bíblia diz que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E essa justiça também nos foi implantada. O Espírito Santo nos santifica
progressivamente, conformando-nos à imagem de Deus. Portanto, o Evangelho não apenas nos absolve, o Evangelho nos transforma. Não existe salvação fora de Cristo. Às vezes eu fico alguns educadores, a salvação está na educação. Mas se a salvação estivesse na educação, aquele jovem, né, não tinha assassinado o Charles Kirk nos Estados Unidos. Ele estava no ambiente universitário. E ele estava no seu primeiro ano de universidade. E ele subiu então naquele prédio e mirou com o seu rifle no pescoço de Charles Kirk. Se a educação trouxesse transformação, aquele jovem deveria viver de maneira diferente, não tendo Charles Kirk como seu opositor. Nós podemos perceber que a salvação, meus irmãos, está no Evangelho de Jesus. Só Cristo pode salvar e transformar o pecador. Só Cristo pode trazer justiça eterna. O Messias veio cumprir as profecias. O nascimento, a vida, morte, ressurreição, ascensão, o governo de Cristo cumprem todas as visões e promessas do Antigo Testamento. Ele é o fim da lei, ou seja, ele é o alvo para o qual toda a Escritura apontava, toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. E Jesus veio para inaugurar um sacerdócio universal dos crentes. Com a morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. No Antigo Testamento, para que se oferecesse uma oferta, precisava de um sumo sacerdote que adentrava-se anualmente no Santo do Santo com o sangue pelos seus próprios pecados e o sangue também de um novilho, de um cordeiro pelos pecados do povo. Mas agora não, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele entrou no Santo do Santo de uma vez por todas, não com o sangue de novilho, mas com o seu próprio sangue, em favor do seu povo, e derramou o seu sangue para nos redimir, e o véu então foi rasgado de alto a baixo. Nós não precisamos mais de sumos sacerdotes, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E agora nós podemos adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Agora, todo crente tem livre acesso à presença de Deus. Nós somos sacerdotes reais, nós fazemos parte do sacerdócio real, nós somos chamados a adorar e servir, nós somos o santuário de Deus, nós somos morada de Deus. Deus não mora numa casa feita por mãos humanas, Deus mora em nós, Deus habita em nós pelo Espírito Santo, nós somos morada de Deus, nós somos ungidos pelo Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Santo dos Santos, meus irmãos, já não está limitado a um templo em Jerusalém, mas em cada coração regenerado. Resumindo, a obra do Messias é completa. Ele perdoa, justifica, cumpre as profecias e abre o caminho para a comunhão plena com Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver a rejeição do Messias. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Se até aqui Daniel contemplou a pessoa e obra do Messias, agora ele recebe a revelação mais dolorosa: o ungido seria rejeitado e morto. Veja o que diz o verso 26, vamos ler comigo? Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Nós podemos ver aqui que Jesus, então, seria rejeitado e morto. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. O texto declara que será morto o ungido. Cristo não veio apenas para ensinar, para doutrinar, não veio apenas para ser uma figura política ou filosófica. Cristo não veio apenas para curar, mas ele veio para morrer. E ele veio para morrer a pior morte, a morte de cruz. Ele é o Messias, né? E sofredor antes de ser o Messias vencedor.
Ele é o homem de dores, experimentado do sofrimento. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele morreu pelos nossos pecados, ele não morreu por causa própria. Ele não morreu por uma causa política, ele morreu em favor do seu povo. Ele levou sobre si a nossa culpa que nos condenava. Ele foi rejeitado pelos homens, ele foi desamparado pelo céu. Ele na cruz bradou: Deus meu, por que me desamparastes? E ele se fez pecado e maldição por nós. Ele levou sobre si os nossos flagelos, as nossas maldições, os nossos pecados. E na cruz ele bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus. A rejeição trouxe juízo sobre Jerusalém. Daniel também recebe a revelação da destruição da cidade. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E Jesus, ele chegou a chorar sobre Jerusalém, porque ela não reconheceu o tempo da sua visitação. Jesus queria ajuntá-los como a galinha junta debaixo das suas asas, os seus pintinhos, mas eles não reconheceram o tempo de sua visitação. E no ano 70, então, depois de Cristo, Tito Vespasiano cercou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e dispersou o povo. Flávio José, que é um historiador judeu, ele relata horrores desse cerco, de fome, de sangue derramado, e de milhares de pessoas que foram crucificadas. Quando Tito entrou em Jerusalém, mulheres grávidas foram abertas ao meio, velhos mortos, jovens destruídos, na flor ainda da sua idade. Pessoas foram mortas, alguns chegam a dizer que 1 milhão de pessoas foram mortas neste tempo. As condenações, meus irmãos, as consequências da rejeição, a rejeição ao Messias trouxe consequências amargas ao povo judeu, perseguições, dispersão, desolações, repetidas ao longo da história. Mas o juízo mais grave não é histórico, é eterno. A Bíblia chega a dizer que os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho sofrerão eterna perdição, banidos da face do Senhor. Então, a maior consequência não foi apenas a destruição de Jerusalém, mas rejeitar a Cristo. E rejeitar a Cristo é escolher a morte eterna e uma morte espiritual. Desprezar o Evangelho é preferir a condenação à vida eterna. A melhor coisa na vida é alguém viver ao lado de Cristo, amá-lo, viver com Ele e sempre respeitá-lo e honrá-lo com a sua vida e com as suas palavras. Mas vejam bem, em último lugar, o triunfo do Messias. Veja o que diz o verso 27. Vamos ler comigo? Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O pré-milenista dispensacionalista diz que quando Jesus foi rejeitado, então Deus encerrou o relógio profético. E então essa última semana será na volta de Cristo, lá no final. Mas, meus irmãos, isso é uma interpretação equivocada, porque depois de anunciar a obra e a rejeição do Messias, Daniel recebe a visão de sua vitória. A cruz não foi a sua derrota, mas foi o seu triunfo. A morte de Cristo não encerrou a esperança, mas inaugurou a nova e eterna aliança. O texto fala assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. A 70ª semana acontece no tempo da morte do Messias. O pacto é confirmado pelo sangue de Cristo. Deus nos recebe na sua presença por causa do sangue de Jesus.
E Jesus declara: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele fez aliança com o seu povo. A nova aliança não foi estabelecida com o sangue de animais, mas com o sangue do próprio Filho de Deus. É uma aliança eterna, inquebrável e eficaz. Em Cristo nós temos a plena certeza do perdão, da reconciliação e da vida eterna, porque Ele fez uma aliança conosco. Ele fará firme aliança com muitos. O fim dos sacrifícios cerimoniais. O texto também anuncia o término definitivo aqui dos rituais levíticos. O texto fala assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque Cristo é o fim da lei. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras. Nós não precisamos mais desses sacrifícios. Eu me lembro de um pastor em Mantena. Ele abraçou o movimento G12 e ele chegou a dizer numa reunião de pastores que ele tinha o desejo de fazer no templo, né, o sacrifício do cordeiro. Ele queria matar um cordeiro e derramar no altar da sua igreja. E então naquela reunião eu disse para ele: você está negando todo o sacrifício da cruz, você está negando toda a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, porque os sacrifícios da antiga aliança eram apenas sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, meus irmãos, ofereceu-se uma vez por todas, consumando a obra da redenção, e com a sua morte o véu do templo foi rasgado. Quando a gente canta aqui: eu nasci para te adorar, e você entra no Santo dos Santos em adoração, isso é um privilégio para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais barreira entre nós e Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado em lugar do seu povo. Louvado seja Deus. O juízo, meus irmãos, sobre o que rejeita a graça. Daniel também profetiza sobre o assolador, uma referência tanto ao anticristo histórico quanto ao anticristo escatológico. O povo judeu rejeitou a lei, os profetas, o pacto e até o Messias, colhendo terríveis consequências. Do mesmo modo, todo aquele que despreza os privilégios da graça sofrerá o juízo eterno. Aqueles que rejeitam o evangelho, eles sofrerão o juízo eterno. E Paulo confirma que o iníquo, o Senhor Jesus, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. No dia final, Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E aqui nós podemos ver: o triunfo final pertence a Cristo. O triunfo do Messias não se limita à cruz. Jesus reina hoje e reinará plenamente quando destruir todo o poder do mal. Todo o poder do mal. O anticristo, que representa a oposição máxima contra Deus e o seu povo, será derrotado pela simples manifestação da presença gloriosa de Cristo. O pacto foi confirmado, os sacrifícios chegaram ao fim e a vitória final já está agendada. Nós temos o triunfo agendado, o triunfo não apenas futuro, mas o triunfo também é presente, porque Jesus reina. E um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluindo, meus irmãos, a profecia das 70 semanas mostra que a cruz não foi um acidente, mas estava no plano de Deus. No plano eterno de Deus. Cristo Jesus veio, morreu, ressuscitou. Jesus reina hoje e reinará eternamente, plenamente, na consumação de todas as coisas. É por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus reina hoje e na consumação Ele vai reinar plenamente. Como viveremos em face daquilo que nós ouvimos? Em primeiro lugar, confiando. Deus cumpre o seu plano no tempo certo. Viveremos com esperança, confiando no plano soberano de Deus. O plano de Deus não falha. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas palavras. Passará o céu
e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vejam bem, meus irmãos, em segundo lugar, como viveremos agradecendo. Se Deus recebe o nosso culto nesta manhã, é por causa da sua graça. Viveremos com gratidão, certos de que o triunfo já foi agendado na cruz. Cristo é suficiente, não há outro sacrifício. Nós não precisamos apresentar um outro sacrifício a Deus, como aquele pastor quis fazer um sacrifício do tempo, porque o sacrifício já foi feito em seu lugar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como viveremos? Em terceiro lugar, testemunhando. Viveremos com missão, anunciando que só em Jesus há perdão, só em Jesus há justiça, só em Jesus há vida eterna. E rejeitar o Messias traz juízo, traz condenação. No entanto, meus irmãos, recebê-lo traz vida eterna, traz paz, traz reconciliação, traz comunhão com Deus, traz paz eterna, traz salvação. As 70 semanas de Daniel apontam para o plano de Deus consumado em Cristo. E ele veio no tempo determinado, ele morreu para expiar o pecado, ele aboliu os sacrifícios do Antigo Testamento, do templo judaico, e ele estabeleceu uma nova aliança, essa aliança que foi selada com o seu próprio sangue. E por fim, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos, confirmando que a antiga aliança já havia chegado ao fim, e que agora nós temos uma nova aliança selada pelo sangue de Jesus. Por isso, em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe.